Boa noite a todos, que a graça de Cristo seja conosco, sejam bem-vindos, recebam o nosso abraço. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um. Quero informar que nós tivemos a nossa reunião de liderança hoje pela manhã, foi uma bênção, quando nós já trabalhamos a agenda para 2024 e a nossa expectativa ela é muito boa para esse próximo ano. Desejamos a integração de todos, que todos os ministérios possam estar cada dia mais atuantes, para que estejamos fazendo assim a obra do Senhor, tá? E os irmãos vão estar sendo informados adequadamente, né, no momento também oportuno. Nós desejamos a participação, né, de toda a igreja, né, dos ministérios, e esperamos essa integração. Oramos a Deus para que isso aconteça e que possamos estar dispostos, né? Nós vamos ler a palavra de Deus nesta noite de celebração ao Senhor, né, no nosso culto, a nossa adoração e a celebração da ceia do Senhor. Este memorial tão importante, tão relevante para as nossas vidas, em cumprimento, né, à ordenança do Senhor Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus, inicialmente na primeira carta aos Coríntios, né, o primeiro epístola aos Coríntios, no capítulo 15, que é um texto muito conhecido, e nós vamos falar um pouco hoje sobre a ressurreição, uma vez que a ceia nos remete, né, o nosso culto nos remete não só à morte de Jesus Cristo, mas nos remete principalmente, né, à ressurreição do Senhor Jesus, porque ela é que nos garante a vida, né? Ele morreu sim, como muitos morreram, e como todos também, de certa forma, vão morrer, né? Todos nós, ainda que não morramos podemos dizer naturalmente, fisicamente, mas vamos passar também por um tipo de morte, como Paulo fala, que é a transformação, né? Então, também um tipo, né, da morte, quando vamos deixar essa existência. Falamos um pouco disso na semana passada, né? Mas vamos falar de vida hoje, né? De ressurreição. Se falamos um pouco sobre, né, a questão da nossa vida, né? Lá em Tiago, que é a nossa vida, que é a vossa vida, né? Diz então a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 15, diz assim para nós, irmãos: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Eu paro aqui, abro um parênteses, irmãos, quando Paulo aqui ele fala, no verso 4, né, dizendo, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, né? Então, Paulo está aqui asseverando que as Escrituras registram integralmente sobre este fato, não é? Esse fato da sua morte, da sua ressurreição, tá? Então, está patente, né? Está registrado de uma forma muito especial, né? Documentado, porque
é um fato histórico, né? Um fato verdadeiro, né? Não uma história, mas uma história. E que tem, então, as suas leis cumpridas, né? Como, né, as testemunhas oculares, né? Eles testemunharam o ocorrido e foi também documentado. Então, é um fato histórico. Ele está dizendo sobre isso, né? Ele não está dizendo que ele soube porque está nas Escrituras, né? Porque essa morte e ressurreição, ela está em toda a Escritura, né? Lá, inclusive, predita no Antigo Testamento e veio se cumprir no Novo Testamento, tá? Então, ressaltamos este aspecto aqui que é importante para cada um de nós, para a nossa fé e para quando nós formos transmitir isso para alguém, sobre a veracidade, né? Sobre essa verdade, né, tão especial que nós temos na palavra de Deus, né? Então ele diz aqui, né, e logo ele vai endossar, né, esse seu entendimento, essa verdade, né, que a partir do verso 25 ele vai dizer, e que foi visto, né, por Pedro, né, que é Cefas, e os demais, né, e depois pelos 12 apóstolos, quando Jesus, depois da ressurreição, ele se apresenta, né, a eles, né, novamente, né, primeiramente Tomé está ausente, ele se apresenta aos que estavam lá, que foram até o túmulo, ele se apresenta aos do caminho de Emaús, depois ele se apresenta quando estão reunidos e Tomé está ausente, né? Tomé perdeu o culto naquele dia, não foi no culto, né? Então ele perdeu a bênção naquele dia, né? Ele deixou de receber a bênção porque ele não foi ao culto, mas aí no outro culto Tomé estava presente, né? E aí ele recebe a bênção que ele precisava e deixa para nós também um grande testemunho do seu questionamento, que Jesus chama a atenção para que ele visse e tocasse, né, nas marcas, né, dos cravos e da lança, né? Então, Paulo está colocando dessa forma, e para nós é muito importante, nós que estamos hoje, né, em 2023. E ele diz então, verso 7, depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo. Lá na estrada de Damasco, né, Paulo vai estar recebendo a visitação de Jesus, né? Jesus então se revela para ele, né, e fala com ele lá, ele tem a transformação, né? E Jesus fala para ele, Paulo, por que você me persegue? Né? E Paulo então vai estar entendendo a verdade e sendo transformado nesse servo de Deus que deixou para nós um grande legado. Verso 9 diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim também considerados, né? E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Essa era uma crença dos saduceus, né? Saduceus não criam na ressurreição, mas tinham dificuldade com isso. E Paulo então vai dizer aqui, né, ele está colocando aqui uma tese, né, se por acaso Cristo não tivesse ressuscitado, né? E alguns naquele seu tempo estavam questionando, né, principalmente os coríntios, né, os gregos. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem.
Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, ou seja, Cristo o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Vamos ficar por aqui, né? E vamos lá no finalzinho, né? E diz lá, a partir do verso 54 até o 58. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, né? Está falando do corpo, né? Físico. E isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude a entender melhor sua palavra. Bênçãos da ressurreição. Não devemos jamais subestimar a importância da ressurreição de Jesus Cristo. O mundo acredita que Jesus morreu, mas tem dificuldade de crer que ele tenha ressuscitado dentre os mortos. Não é muito comum você ouvir sobre a morte de Jesus. Ele morreu, ele dividiu a história. E esse assunto ganha grande proporção, mas você não vê e não ouve, né, a não ser por aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, que têm uma experiência com ele, que então afirmam que ele morreu sim, mas também ele ressuscitou dentre os mortos. E isto é uma grande verdade. E é isso que faz toda a diferença na nossa vida. É crer que Jesus morreu, mas que ele ressuscitou para nos dar vida, para nos trazer vida. E que nele, então, podemos estar assegurados, estar esperançosos, descansados, confiados de que assim como ele morreu por nós, ele também vai nos trazer, e como ele também trouxe a vida para ele novamente, né? A Bíblia diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos, né? E ele mesmo afirma que somente ele, né? Porque ele, o Pai, né? O Pai e o Espírito Santo, a Trindade, né? E Jesus afirmando durante o seu ministério, vai dizer, ele tem poder, né? Para dar a vida, lá no Evangelho de João, e tornar a tomá-la, porque ele é o Deus soberano, é o Deus todo-poderoso, né? Vitorioso sobre todas as questões. Então, nele nós podemos confiar, nele nós podemos esperar. E é nessa fé que nós caminhamos, de que ele tem poder para dar a vida por cada um de nós. E tem poder, como ele teve poder e demonstrou, de trazer novamente a vida, para nos garantir que nele também nós seremos resgatados da morte. Nós teremos vida garantida, vida abundante, a vida em Cristo, não é? Então, nós já agora morremos com ele para o pecado, porque ele morreu pelos nossos pecados, e temos a nossa ressurreição garantida, porque ele também ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. A mensagem de Pedro em Pentecostes enfatizou a ressurreição, ênfase presente ao longo de todo o livro de Atos e de todo o Novo Testamento.
A ressurreição de Jesus Cristo foi o evento mais extraordinário da história do mundo. A ressurreição de Jesus foi a força propulsora para todos os avanços e mudanças da história da humanidade. Jesus divide a história em antes dele e depois dele. E tudo, né, está firmado nele, porque ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Criador, é o sustentador de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas, diz a Bíblia, né? Ele é antes de tudo. Ele é aquele que é por si mesmo, né? Eu sou. E que vai dar origem, então, a todas as coisas. O poder da ressurreição encorajou, então, homens e mulheres a irem por todo o mundo levando esse poder, esse dínamos, que transforma, valoriza e edifica, né, o ser humano, o fazendo prosperar. A nossa vida, ela só vai ser uma vida próspera se estiver em Cristo Jesus. Se estiver confiada em Cristo Jesus. Se, em primeiro lugar, essa pedra fundamental, essa pedra angular, sustentar a nossa existência, a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança, ou enfim, tudo da parte nossa. O mundo tem outra visão. O mundo, a visão de prosperidade é possuir coisas caras, luxo e tantas outras coisas. É fama, é poder efêmero, poder passageiro. Então, o mundo sem Deus, o mundo que jaz no maligno, e o mundo que influencia, o mundo que assedia, o mundo que está militando num caminho perverso. E é por isso que precisamos ter cuidado, a Bíblia diz, para que nós tenhamos cuidado com esse mundo, né? Para que nós tenhamos cuidado com a aparência do mal. E esse mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno, né? Porque ele é um mundo que milita contra Deus, contra a vontade de Deus, contra as promessas de Deus, contra a esperança que está em Deus. E tenta, então, nos moldar. Por isso, Paulo também vai alertar aos romanos, que viviam também esse dilema, como os gregos também viviam, né? Para não se amoldar a esse mundo, mas para que transformasse através da mente. Não se amoldeis, né, a esse mundo. Nós temos que estar todos os dias vigilantes para nós não sermos moldados segundo esse mundo. Porque ele, com os seus valores, com as suas influências, com a sua filosofia, ele tenta muitas vezes nos tirar do foco principal, que é viver uma vida em Cristo Jesus, tá? É uma vida equilibrada. É isso que nós precisamos estar buscando e pedindo a Deus sabedoria para uma vida equilibrada, de forma que usemos o que precisarmos usar nessa existência, os recursos que Deus tem colocado à disposição, mas rejeitar os valores que não convêm, os valores perecíveis desse mundo e que nos faz mal. Então, Paulo está alertando também, né, sobre essa questão em várias partes, né, principalmente na carta aos Coríntios mesmo, né, em tantos escritos, né, que ele faz aplicação para a igreja, né, para o povo de Deus e para nós hoje, é claro e evidente. A ressurreição de Jesus, então, é esse evento extraordinário, meus irmãos, que marca a história e que edifica as nossas vidas, que transforma as nossas vidas, que dá sentido ao nosso viver, o verdadeiro sentido. E aí, então, nós podemos ver, né, como bênção, né, dessa ressurreição, em primeiro lugar, né, é a prova de que Jesus é o Filho de Deus. Jesus afirmou, né, ter autoridade para sacrificar sua vida e tornar a tomá-la de volta, né? Como já citei agora há pouco, em João 10, 17, 18, Jesus vai falar, né, sobre esse poder que ele tem para
fazer. E isso é a prova, né, que ele vai dar para cada um de nós, sendo o Filho de Deus unigênito, que os profetas predisseram. Em segundo lugar, também, na outra bênção da ressurreição, vai estar a comprovação, né, da verdade das Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A sua ressurreição é ensinada claramente. Em Salmo 16:10, nós temos lá a referência sobre, né, a ressurreição de Jesus Cristo. No Salmo 110, também, verso 1, o Salmo 10, né, Salmo 16, é interessante esse salmo, né, que fala, né, sobre Jesus para cada um de nós. Deixa eu ler rapidamente aqui, a Bíblia vai dizer para nós, no Salmo 16, que está falando, né, sobre a felicidade da vida eterna. E embora também é um salmo, né, que é composto por Davi, ele diz assim: portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Não é? Então é um salmo que ele é também profético, né? Quando ele, no verso 10 aqui, ele vai fazer essa citação: não permitirá que teu santo veja corrupção, ou seja, esse corpo não será destruído, né? Davi foi sepultado e o seu corpo foi destruído, né? Ele viu a corrupção, né? A destruição do corpo, ele passou por esse processo, né? Diferentemente de Jesus, né? Então a profecia vai para Jesus, que Jesus não viu a corrupção, porque ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, de forma a trazer o seu corpo de volta, já agora glorificado, transformado, como o nosso há de ser também, não é? O Salmo 110, a Bíblia também vai falar sobre Jesus também. O verso 1, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos da santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, então, né, a Escritura vai estar, né, ensinando claramente sobre essas grandes verdades. Lá em Mateus 16, o próprio Senhor Jesus vai fazer referência agora, a fazer menção, né, no que iria acontecer. Em Mateus 16, verso 21, a Bíblia vai dizer para nós, né, Jesus vai estar, né, declarando: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois nós vamos ver também no capítulo 17, logo a seguir de Mateus, no verso 22, dizendo para nós:
Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E fica aqui esses versículos. Se Jesus não tivesse saído do túmulo, as Escrituras, então não seriam verdades, como Paulo afirmou no texto que nós lemos da primeira carta aos Coríntios. Em quarto lugar, a quarta bênção da ressurreição, e nós podemos considerar, meus irmãos, nesta noite, é a confirmação da nossa ressurreição futura. Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou o terceiro dia. E há uma confirmação, né, nas Escrituras também em relação à nossa ressurreição. Pelo fato de Jesus haver morrido e ressuscitado, um dia também, todos nós seremos ressuscitados para sermos como Ele. Toda a Escritura, ou seja, melhor, toda a estrutura da fé cristã baseia-se no alicerce da ressurreição. Se desconsiderarmos a ressurreição do Senhor Jesus, nós ficamos sem esperança. Ficamos totalmente desolados, sem esperança. Nós precisamos, então, de confiar. E a palavra de Deus vai dizer para nós, também aqui no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses, que é um texto bastante conhecido, no capítulo 4, do verso 13 em diante, que é bastante citado esse texto, não é? E ele diz assim, para os Tessalonicenses, e é claro para nós hoje: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o nosso Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, obrigado, minha irmã, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar ao Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E eu leio mais um pouquinho aqui no capítulo 5, né, para nosso esclarecimento, nosso aprendizado, meus irmãos. Diz assim a Bíblia: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. É um texto bastante semelhante que Paulo faz citação de Jesus Cristo lá no Evangelho, né, falando a respeito da sua segunda vinda. Né? E ele fala em relação ao que haveria de acontecer em Jerusalém, a destruição de Jerusalém, e também o que, né, o que precederia a sua volta na segunda vinda, na parousia. Ele diz assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e estejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, né? Ou seja, para o julgamento, né? Mas para a aquisição da salvação,
por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Outra bênção da ressurreição, meus irmãos, é a comprovação do juízo vindouro. A Bíblia vai dizer para nós em Atos 17, 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, nós podemos também, ao olhar para esse grandioso evento da ressurreição de Jesus, nós estamos alimentando mais a nossa fé, enchendo de maior esperança, porque Cristo realmente nos dá toda a segurança que precisamos. Podemos viver cada dia, cada momento, cada minuto da nossa vida, fazendo o que precisamos fazer, construindo o que precisamos construir. Com energia, com fé, com esperança de que nosso trabalho não é vão no Senhor. Porque Ele é quem nos sustenta e nos ajuda em todas as realizações. E Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, Ele, sem dúvida alguma, Ele se alegra com o que nós fazemos de bem nesse mundo. Ele se alegra com as realizações que nós fizermos aqui, que nós tivermos. Porque Ele nos amou primeiro e Ele nos ama como filhos. Ele nos adotou como filhos através de Jesus. Uma outra bênção que nós podemos também encontrar da ressurreição é a base do sacerdócio celestial de Cristo, porque Ele vive pelo poder da vida eterna e é capaz de nos salvar totalmente. Ele vive também para interceder por nós, como a Bíblia diz. Aqui na carta aos Hebreus, capítulo 7, nós vamos aprender, meus irmãos, também Hebreus capítulo 7, verso 23 em diante, vai dizer assim para nós: verso 22 em diante. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles sacerdotes anteriores foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por isso que a Bíblia vai dizer também que o Espírito Santo, o intercessor, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. As nossas orações chegam a Deus porque o Espírito Santo de Deus faz a tradução. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Mas então as nossas orações chegam a Deus. Porque Deus é tão misericordioso. E Ele entende as nossas limitações. E Ele nos ajuda
completamente. De forma que o Espírito Santo então faz a tradução para que o Senhor Deus receba a nossa oração. Assim também como o Espírito Santo traduz a mensagem que vem de Deus para os corações, para que cada um possa entender adequadamente e ter as suas necessidades satisfeitas. Porque todos nós viemos de lugares diferentes, com pensamentos diferentes e muitas das vezes com necessidades diferentes. É bem provável que se a gente fosse agora parar e pedir para cada um dos irmãos, os ouvintes desta noite, a fazer uma oração a Deus agora. E falar para Deus agora o que o seu coração está sentindo. O que o seu coração está pedindo agora, a sua mente, o seu coração está pedindo, o que você compreende como sua grande necessidade agora, que você colocasse para Deus. E se nós fôssemos ouvir um por um, certamente que haveria talvez até alguns pedidos iguais, né? Mas uma grande parte seriam necessidades, porque nós temos as nossas particularidades. E Deus, então, Ele vai ouvir, quando nós fazemos dessa forma, e nós fazemos mesmo, que nós oramos aqui juntos, mesmo quando alguém está orando, dirigindo a oração, nós estamos também ouvindo e concordando com essa oração, mas também colocando a nossa oração. E Deus está entendendo. Por quê? Porque Deus, Ele entende tudo com clareza perfeita, né? Porque a ação dEle, do Espírito Santo dEle, ela vai levar a esse pleno entendimento, essa plena eficácia. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso intercessor também. É o nosso paráclito, é o nosso advogado junto de Deus. Por isso que a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se por acaso você pecar, né, e cada um, né, vai estar pecando mesmo, porque somos pecadores. Lembre-se, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo, e Ele intercede por nós, porque nós já confiamos a nossa vida nele, ou a Ele. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas aflições. Então nós podemos estar confiando. Ele tem esse sacerdócio celestial que Ele exerce em nosso favor. Ele está diante do trono, à direita do trono da majestade do Altíssimo. E as nossas questões são levadas a Ele permanentemente. Esse é o Deus gracioso que nós servimos. Por isso a carta que aos Hebreus vai dizer para nós dessa forma. Ele é esse sacerdote que nós falamos também há pouco tempo aqui, segundo a ordem de Melquisedeque, o rei de justiça, o rei de paz. Mas há uma outra bênção, que é o poder para a vida cristã. Outra bênção da ressurreição, meus irmãos, advém esse poder para a vida cristã. Não podemos viver para Deus por nossas próprias forças. É somente pelo poder da ressurreição dele, trabalhando em e por meio de nós, que somos capacitados a realizar sua vontade e a glorificar o seu nome. Ah, meus irmãos, coitado de Deus se fosse por nós, né? Coitado de Deus. O povo que nós fazemos parte, mas jogamos pedra nele de vez em quando, chama povo de Israel. Eles deixaram o Egito,
uma escravidão de mais de 400 anos, cerca de 430 anos. Eles viram os maiores milagres, presenciaram os maiores milagres que um ser humano possa presenciar. E eu acho que vocês, né, nós gostaríamos de ver esses milagres. E eles viram. Eles presenciaram tudo. Mas na primeira dificuldade que eles fizeram, o que eles fizeram? Que eles tiveram? Moisés se ausentou um pouquinho. Moisés foi orar por eles. Moisés avisou: olha, eu vou porque Deus me chamou. Eu vou ao monte. Vou subir aqui no monte. Demorou Moisés. Eles esqueceram tudo. E fizeram o quê? Um bezerro de ouro para adorar. Por isso que eu disse, coitado de Deus se contasse com as nossas forças. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Amém, irmãos? Esse nome é poderoso. Foi cantado aqui, foi afirmado aqui, que esse nome tem poder, não é? É esse nome, realmente. É o nome que nos dá sustentação, força. Nós vivemos sobre esse nome, essa pedra angular que nos sustenta. Romanos capítulo 6, verso 4, que citei, diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Amém? Por isso que o batismo é muito importante para a vida do crente. Você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, agora procure, peça o batismo. O batismo tem esse sentido especial na nossa vida. Quando nós somos batizados, nós estamos testemunhando de que Cristo mudou a nossa vida e que nós morremos para o pecado. Nós nascemos de novo, nós somos nova criação. Agora nós pensamos diferente. Antes nós pensávamos de um jeito, a nossa fé era de um jeito, o nosso conhecimento da palavra era de um jeito. Nós tínhamos outros costumes. Mas agora, após Cristo entrar na nossa vida e transformar, então agora nós pensamos diferente. E se você está vivendo isso, meu irmão, minha irmã, hoje, você que já entregou a sua vida a Jesus, está aguardando o batismo, mas certamente você está vivendo essa realidade hoje. Você hoje pensa diferente de antes. O seu comportamento também é diferente de antes. Você agora pensa mais nas coisas do céu. Você pensa na vida eterna. Você pensa em adorar a Deus, em servir a Deus, em fazer a obra do Senhor. Porque é isso que o Espírito Santo de Deus traz para a nossa vida, essa afinidade agora com Ele, porque somos filhos de Deus agora. E é por isso que Jesus deixou essa ordenança para a igreja. A primeira é batizar os salvos, e a segunda é a comunhão, celebrar a comunhão, que é feita a celebração para os filhos de Deus, para os servos do Senhor, para a família de Deus nova. E como última bênção, irmãos, a considerar nessa noite da ressurreição, é a confirmação da nossa herança futura. Por ter uma esperança viva, somos capazes de também experimentar uma viva esperança. Por Jesus Cristo estar vivo, temos um futuro glorioso. Na primeira carta a Pedro, é o último texto que eu vou ler com os irmãos aqui agora, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, diz assim para nós a partir do verso 3:
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardado nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados por várias tentações. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se achegue em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Não é? Olha que grandiosa verdade está aqui, grandiosa verdade teológica, da ação, do poder grandioso de Jesus Cristo, da direção dele realmente de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Cristo, ou seja, a vontade de Cristo, a verdade de Cristo, estava dirigindo a vida dos profetas, que falaram antes, que inquiriram a respeito da sua vinda, da sua morte, da sua ressurreição. E aí o verso 12 vai dizer: aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Assim, irmãos, Deus dirigindo toda a história, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles estão dirigindo toda a história. E toda a mensagem, todas as profecias, elas vão estar apontadas e vão se cumprir. Porque é a ação soberana do Senhor. E aí diz agora o Pedro que foi em nosso favor, para nós. Tudo isso foi falado, foi anunciado para a salvação dos nossos semelhantes anteriores e de nós hoje todos também. Por isso, que nós devemos estar atentando para essas verdades e lembrar, meus irmãos queridos, ouvintes nesta noite, que você pode, que você deve e que você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo e o confessar como Senhor e Salvador da sua vida. Seja qual a idade você estiver. Qual idade você tiver. É uma necessidade. Porque todos nós precisamos dessa esperança. Todos nós. Eu já preguei no sepultamento, posso dizer, de pessoas de todas as idades. De recém-nascidos, de 1 ano de idade, de 2 anos de idade, de 4 anos de idade, de 5 anos de idade, de 10 anos, de 8 anos. E que momento triste. De 15 anos.
e de muitos e outras idades. O que nos alivia nesses momentos, irmãos, o que nos alivia muito, é quando a gente tem o testemunho de que aquela pessoa, criança, adolescente, adulto, frequentava uma igreja. Foi criado na igreja. Porque é uma necessidade de cada um de nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. É ter essa esperança. Por isso nós precisamos ensinar nossos filhos ainda na tenra idade. E hoje os psicólogos, os psiquiatras, todo o pessoal dessa área, da estrutura emocional, do ser humano, os professores, todo o pessoal dessa área tem comprovado, e principalmente pelas experiências, e pelos profissionais da ciência, de que a criança ela começa a aprender na tenra idade. Na tenra idade. Ela já recebe reflexo e manifestação da mãe e do pai na barriga da mãe. E depois que nasce, com pouco tempo, já vai assimilando coisas. E por isso, então, é importante ensinar para cada um dos filhos, na tenra idade, que Deus os ama, que Deus os criou à sua imagem e semelhança, e que estão aqui vivendo conosco, como nossa família, e que precisam ter uma esperança, a esperança da vida eterna, a esperança da salvação, a esperança que um dia nós vamos estar saindo dessa existência. E somente Jesus pode nos dar essa segurança, só Deus pode nos dar essa esperança. Então, seja qual for a sua idade, Jesus o ama, Jesus o salvou, Jesus morreu por você na cruz do Calvário. E se você declarar sua fé nele como Senhor e Salvador, você tem a salvação garantida. E nada pode tirar. Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu concluo dizendo que onde quer que o povo de Deus se reúna no domingo, testemunha que Jesus está vivo e que a igreja está recebendo bênçãos espirituais sem medida. Amém, irmãos? Para a glória de Deus. Vamos lembrar disso. Onde quer que o povo de Deus se reúna no domingo ou em cada dia, ele está testemunhando que Jesus está vivo. E principalmente no domingo, porque o domingo é o dia da ressurreição, é o primeiro dia da semana, é o dia que Jesus ressuscitou. Por isso a igreja se reúne no primeiro dia da semana, é no dia da ressurreição de Jesus. E ele está então anunciando que Jesus está vivo e que a igreja está recebendo as bênçãos espirituais sem medida. Porque cada momento que vivemos diante do Senhor, nós recebemos as bênçãos do Senhor. E que seja assim para a glória de Deus. Amém? Que você possa nessa noite preencher a sua ficha de decisão, minha maior decisão, e entregar para que nós possamos estar conhecendo a sua decisão e poder te parabenizar e poder te ajudar nessa nova caminhada com o Senhor, porque para isso nós estamos aqui, para estar, compartilhando das verdades de Deus e para ajudar, abraçar, acolher todos que comungam da mesma fé em Jesus Cristo. Seja Ele exaltado e louvado. Eu quero convidar